A paz de Cristo para todos, sejam muito bem-vindos à lição 11, classe de adultos, a escola aqui dominical com o título O Reinado de Ezequias. Pegue sua revista, pegue a sua Bíblia, pegue lápis, caneta, pegue, enfim, pincel e vamos juntos aprender o que Deus tem para nós aqui nesta lição, finalzinho do trimestre, chegando aí. E o próximo trimestre será muito interessante o assunto. Nós falaremos sobre a vida do apóstolo Paulo, o ministério. Vai ser incrível. Eu sou o diácono Denis Pereira, professor da escola dominical há mais de 20 anos, e nós estamos aqui no YouTube com as pré-aulas semanalmente para as classes de adolescentes, juvenis, jovens e adultos. Por isso é muito importante você se inscrever no canal, ativar o sino de notificações e também comentar os nossos vídeos, como fez a irmã Juliane Ferreira, Marina Guimarães esteve comentando por aqui também, Luciana Ramos, Sônia Isabel, Adriana Carvalho, William Silva, Sil Freitas, Elson Faz, Eli Alves, muita gente comentando. Comente aqui esta interatividade. Quando você se inscreve, ativa o sino de notificações. Quando você curte, clica no joinha. Quando você comenta, faz o YouTube divulgar para muito mais pessoas. Tem muita gente que não sabe que é assim que o YouTube funciona, né? O YouTube não entrega o vídeo para todo mundo. Ele entrega os vídeos que tem mais interatividade. Então, quanto mais você interagir com os nossos vídeos, mais pessoas vão ser alcançadas com esse conteúdo. Amém? Vamos então, lição 11, classe de adultos da escola dominical. Bora para a aula. Chegando aí para você o texto áureo que está em 2 Reis, capítulo 18, versículo 5. No Senhor Deus de Israel confiou, de maneira que, depois dele, não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele. Nós vamos falar de um dos reis mais fortes, tementes, sinceros a Deus que nós tivemos, que foi o rei Ezequias. Vamos falar sobre as reformas, um dos maiores avivamentos da história é sobre esse assunto que nós vamos falar. Eu quero lembrar a vocês que aqui na descrição dos vídeos tem todas as minhas redes sociais, tem a playlist com os vídeos mais assistidos aqui do canal. Aqui também tem um link para você abrir uma página no Google Drive com pastas de todas as revistas, com todas as lições, com comentários, com slides, tá certo? Para você poder preparar aí a sua aula, usar na sala de aula, encaminhar também para outros professores e para os seus alunos. Meu WhatsApp está aí, estamos à disposição dos irmãos, atendendo congressos, eventos, enfim, será sempre um prazer atender os irmãos. Estaremos em Campo Grande, alô Campo Grande! Agora em outubro estaremos juntos aí novamente a De Perus, com meu amigo irmão Jorge e toda aquela equipe maravilhosa ali. Deus sempre ouve e guarda os sinceros de coração, que o obedecem e procuram agradá-lo. Deus sempre ouve. Deus sempre ouve. Eu não sei aqui se é um erro ou foi de propósito. Está escrito aqui a verdade prática, está duplicada. Deus sempre ouve e guarda os sinceros de coração, que o obedecem e procuram agradá-lo. Certo? Esse é a nossa verdade prática. Introdução. O reinado de Ezequias foi um dos melhores de Judá. Seu governo foi reto, justo, honesto e agradável aos olhos do Senhor. A primeira coisa que Ezequias vai fazer ao assumir o trono é restaurar o culto a Deus, reformando o templo, trazendo os sacerdotes de volta. Nós vamos ver isso aqui ao longo da lição, porque ao restaurar o templo, ele restaura o culto. Quando ele assume, o templo estava fechado, os sacerdotes estavam cada um cuidando de suas vidas, né? É neste cenário e as atitudes que ele vai tomar é que dão a ele este título de alguém que foi sincero, temente a Deus e de que fez grandes reformas no seu tempo. O justo reinado
de Ezequias é o tópico 1. Um rei reformista. Ezequias instaurou uma ampla renovação espiritual do povo de Deus em Jerusalém. Reuniu os sacerdotes e levitas e lhes propôs uma nova aliança com Deus. Vamos abrir a nossa Bíblia aqui, 2 Crônicas, capítulo 29, versículos de 4 a 11. Não vou ler, mas está aqui, Jeremias, 2 Crônicas 29. Ezequias tornou-se rei com 25 anos de idade, não é? E aí, Ezequias, ele tem nesta sua introdução aquilo que nem todos os reis tiveram. Muitos, a introdução dele é negativa. A de Ezequias começa dizendo, no verso 2, ele viveu de maneira como o Senhor aprova, tal como procedera o rei Davi, seu predecessor. No primeiro ano do seu reinado, no primeiro mês, mandou abrir as portas da casa do Senhor e as reformou. E aí, ele vai reunir sacerdotes e levitas na Praça Oriental e vai propor a eles uma nova aliança com Deus, que incluiria uma reforma radical no comportamento e na espiritualidade do povo. Ora, se os sacerdotes não estão oficiando, não estão realizando o seu ofício sacerdotal, se eles não estão fazendo isso, muito menos o povo. Não é? Então, o que ele vai fazer? Vai mandar destruir os altares pagãos, reabrir as portas do templo e, como eu disse, reabrir o templo significa restaurar o culto. Se o culto está fechado, os sacerdotes não estão oficiando, não tem culto. E o que mais se destaca nas atitudes de Ezequias é que ele se chegou ao Senhor. Ezequias foi um rei que se aproximou de Deus e dos seus mandamentos. O seu coração estava disposto a fazer a vontade de Deus. Por isso que ele reúne aqui, num primeiro momento, os líderes, né? Os sacerdotes, os levitas, porque se quem está à frente está aliançado com Deus, o povo estará aliançado com Deus. Se quem está à frente conduz o povo a uma aliança com Deus, o povo fará uma aliança com Deus. E Ezequias nos mostra sua história, que ele tinha um coração quebrantado. Muitos reis que vieram antes dele e muitos que vieram depois, né, a maioria aí que veio depois, foram reis que não tiveram um coração quebrantado. Foram reis que endureceram o seu coração para Deus. Com a convocação de Ezequias, os sacerdotes e levitas se reuniram e se prontificaram a purificar e santificar a casa do Senhor. Isso aqui nos mostra que em meio ao caos, em meio à frieza espiritual, em meio à indiferença, é preciso que alguém tenha coragem de se posicionar com uma postura diferente. E o que é interessante é que quando Ezequias, ele ainda é muito jovem, mas quando ele assume o trono, as primeiras atitudes dele já deixam claro em que direção ele quer seguir. Assim precisa ser um líder, assim precisa ser um pastor, assim precisa ser um pai. As atitudes que tomamos diante das pessoas mostram em que direção nós iremos caminhar. E, portanto, em que direção aqueles que nos seguem devem caminhar. A fim de restabelecer o culto a Deus, ele convocou os maiorais da cidade para estarem na casa do Senhor. Então, ele está aqui fazendo o quê? Ele está aqui restabelecendo o culto a Deus, de maneira que a nação inteira se prostra diante do Senhor, coisa que eles não faziam há muito tempo, prestando culto a Deus, adorando a Deus. Não é? Aqui houve um grande ajuntamento de pessoas. A convocação do rei Ezequias ao povo para a santidade, adoração a Deus e amplas reformas espirituais ocasionou um dos maiores avivamentos do Antigo Testamento. Não dá para falar sobre avivamento sem falar deste período de Ezequias,
e das atitudes de Ezequias e do efeito que estas atitudes teve no seu povo. O impacto foi tão grande que o povo rompeu com a idolatria, quebrou os deuses falsos que eles tinham em suas casas. Então, posicionamento. Escreve aí. Posicionamento. Ezequias soube se posicionar. Um líder precisa de posicionamento, certo? Ele não pode ser neutro e não pode negociar. O que Ezequias está nos ensinando aqui é que existem assuntos que são inegociáveis. Ezequias está mostrando para o povo que ele não está a fim de negociar com o inegociável. Portanto, ele toma atitudes radicais em relação à idolatria e o povo o segue, e o povo o acompanha, e o povo o imita. Olha a importância tanto de quem está à frente, das atitudes de quem está à frente, quanto o povo. O povo precisa olhar e ter este coração pronto para seguir aqueles que o estão conduzindo na direção certa, não é? Agora, o povo, infelizmente, muitas vezes, dentro da própria história aqui do povo de Deus, a gente vai perceber se quem está à frente vai para a idolatria, o povo vai para a idolatria. Se quem está à frente se volta para Deus, o povo se volta para Deus. Olha o tamanho da responsabilidade de um líder. Muito bem. Agora, na história de Ezequias, um dos casos mais emblemáticos é a invasão de Judá por Senaqueribe. Muito bem, tópico 2. Senaqueribe invade Judá. O Império Assírio estava em franco crescimento. Eles tinham invadido várias nações do Oriente Médio, inclusive Israel, que foi levado cativeiro. Agora, Senaqueribe, rei da Síria, achava que poderia fazer o mesmo com Judá. Foi então que resolveu expedir seu poderoso exército para sitiar Jerusalém, não é? Então, ele sitia. O que é sitiar? Ele cercou. Ele cercou de maneira que não entrava e nem saía, não entrava mantimento, ele tapou ali as fontes de água, que forneciam água para dentro da cidade fortificada, enfim. E ele usou a estratégia da ameaça, da intimidação e da difamação, não é? Para afrontar Ezequias. Ele cometeu um erro muito sério, que foi o seguinte: ele achou que estava afrontando Ezequias. Ele achou que estava afrontando Ezequias. No entanto, ele estava afrontando o Deus que Ezequias servia. Para Senaqueribe, o Deus de Judá era como os outros deuses. Olha o que ele fala aqui, o que ele diz aqui. Assim disse Senaqueribe, rei da Síria, 32:10 de 2 Crônicas. Em que depositais a vossa confiança para vos deixar de cercar em Jerusalém? Ora, quando Ezequias promete, o Senhor, o nosso Deus, nos salvará das mãos do rei da Síria, ele os está simplesmente enganando, a fim de deixá-los morrer de fome e sede, já que Senaqueribe tinha sitiado, não entrava alimento e nem água. E não foi este mesmo Ezequias que destruiu os altares desse Deus, ordenando a Judá e Jerusalém: diante de um único altar vos prostrareis e sobre ele oferecereis vossos perfumes queimados como incenso sagrado? Não sabeis vós o que eu e meus antepassados fizemos a todos os povos da terra? Aqui ele começa a dizer, e ele começa a tratar o Deus de Judá como os deuses de outras nações. Porventura, alguma vez os deuses daquelas nações tiveram forças para livrar a sua gente das minhas mãos? De todos os deuses das nações que os meus antepassados destruíram, qual deles conseguiu salvar o seu povo de mim? Sendo assim, como então o vosso Deus poderia livrá-lo das minhas mãos? Olha só que coisa. Como então o vosso Deus poderá livrá-lo das minhas mãos? Veja, esta afronta não foi contra Ezequias. Esta afronta foi contra o Deus de Judá. Não foi contra o povo.
de Deus simplesmente. Foi contra o próprio Deus. Qual que era a estratégia de Senaqueribe? Era abalar o emocional e o espiritual do povo e de Ezequias. Aí a Bíblia vai dizer que Ezequias, ele sente medo disso. E não só ele, como toda ali a sua corte, não é? E aí ele vai consultar o profeta Isaías, ou seja, ele vai consultar a palavra do Senhor. Aqui aprendemos que obediência não é sinônimo da ausência de problemas e enfrentamentos. Entretanto, a mão protetora do Altíssimo nunca deixa seu povo desamparado. Tá? Então, ele vai consultar ao Senhor e a Bíblia diz que numa noite um anjo do Senhor desce no arraial dos assírios e mata 185 mil homens. É isso? Deus ouve e assim, rei da Síria, é porque nós estamos aqui em 2 Crônicas, tá? Em 2 Crônicas. Mas aí a gente vem aqui para a gente ter o contexto dessa passagem. A gente vem aqui em Isaías 37, tá bom? Vem para Isaías 37, que você vai ver. 37:14 fala assim, assim que recebeu a carta das mãos dos mensageiros e a leu, as cartas que os ameaçavam, imediatamente subiu ao templo e abriu a carta diante do Senhor e orou. Ezequias não buscou recurso humano, ele foi buscar recurso em Deus. Ele foi buscar recursos em Deus. Isso mesmo. Versículo 36. Olha só. Olha só a resposta de Deus, meu Deus. Quanto ao rei da Síria, 37:33. Eis o que diz o Senhor. Ele de modo algum entrará nesta cidade e não conseguirá atirar contra ela uma só de suas inúmeras flechas. Não a cercará com seus escudos, tampouco construirá rampas de cerco e invasão contra ela. Pelo mesmo caminho por onde veio, baterá em retirada. Ele não entrará nesta cidade, diz o Senhor. Eis que eu mesmo defenderei esta cidade a fim de salvá-la por amor de mim e por amor de Davi, meu servo. Em seguida, o anjo do Senhor saiu e matou 185 mil guerreiros no próprio acampamento assírio. Quando o povo se levantou pela manhã, só tinha cadáveres ali, porque Deus não desampara o seu povo. Deus não desampara o seu povo. Muito bem. Tópico 3. A oração do rei e o livramento do Senhor. Para intensificar ainda mais sua estratégia de medo, o rei Assírio enviou cartas que ameaçavam, cartas que exigiam a rendição aqui de Jerusalém. Agora, como eu já li, Ezequias apresenta estas cartas diante do Senhor. Ele apresenta esta afronta diante do Senhor. Como quem diz assim, Senhor, é o Senhor que está sendo afrontado. E aí, a resposta que ele recebe, nós acabamos de ler. Esta resposta contundente de Deus. Ele não atirará nenhuma flecha contra esta cidade. Eu tenho dito isso já há algum tempo. A esperança da igreja é Cristo. A esperança do Brasil é Cristo. É só Jesus que protege a sua igreja. Ninguém protege a noiva tanto quanto o noivo. Ninguém. E a igreja é a noiva de Cristo. Então, diante de muitas coisas que nós estamos vivendo, de muitas perseguições, de muitas afrontas contra a igreja precisa discernir como Ezequias, que existem momentos que é momento de estrategicamente se calar diante do inimigo, não responder à afronta, mas levar a afronta aos pés do Senhor. Quando Ezequias não responde à afronta, ele tira, presta atenção, quando Ezequias recebe as cartas de afronta e de ameaça, e ele não escreve cartas e devolve a Senaqueribe, mas ele pega estas cartas
e vai para o templo, e dobra os joelhos e fala com Deus, ele está tirando, oh glória, ele está tirando esta batalha do campo humano e levando para o campo divino. Ele está tirando esta batalha do campo natural e está levando para o campo do sobrenatural. Ele está tirando esta batalha da mão dos homens e colocando nas mãos de Deus. E aqui que está o detalhe. Senaqueribe entende, sabe, é perito de luta no campo terreno, natural e humano, mas não entende nada do campo sobrenatural, divino e celestial. Você está entendendo? Quando diante de uma luta, diante de uma prova, e que nós percebemos que não temos resposta à altura, ou seja, é algo que está além das nossas possibilidades, e nós oramos ao Senhor, nós entramos no território do sobrenatural, nós elevamos o nível da batalha, nós colocamos a batalha num nível que o inimigo não tem condições. Por quê? Porque o Senhor está do nosso lado, e a palavra diz que maior é o que está conosco do que o que está lá fora. Nós podemos confiar no Senhor, por maior que seja a ameaça, por maior que seja a afronta. Quando confiamos no Senhor, Ele tem uma palavra de consolo, de conforto, de encorajamento, e com certeza o inimigo não derrotará o povo de Deus, não me derrotará, não derrotará você. Por quê? Porque nós estamos guardados pela palavra do Senhor. Quando nós levamos as batalhas impossíveis para nós aos pés do Senhor por meio da oração, tranquilo, porque aí Ele guarda. Aí Deus entra em cena, irmão. Aí basta um anjo, mata 185 mil. Aí basta um soprar, uma troveada. Enfim, irmão, Ele vai agir do jeito que Ele quiser. Mas o inimigo não vai sapatear por cima daqueles que confiam em Deus. Entenda isso. Ezequias entendeu. Essa afronta não é para mim. Essa afronta é para Deus. Nós precisamos entender isso. Existem situações que não se tratam apenas de nós, mas do Deus a quem servimos. E nós precisamos, então, transferir a Ele esta batalha, esta guerra, esta situação. E Ele, como deu a Ezequias, nos dará vitória, nos dará estratégias, nos dará meios, e o seu nome será preservado. É isso que a gente precisa entender. Quando Deus é afrontado, é o nome dele que está em jogo, e Deus defende o seu nome. Leia a Bíblia de Gênesis e Apocalipse. Deus preserva o seu nome. Por isso que nós devemos sempre falar do nome de Deus, falar em nome de Jesus. Isso, em nome de Jesus. Diga em nome de Jesus, em nome de... O nome tem que estar sempre sobre nós. Por quê? Porque quando alguém nos afrontar, quando uma situação nos apertar, não é a nós, é o nome. E Deus defende o seu nome. O nome, eu costumo dizer que o nome de Deus não vai para SPC, não vai para Serasa. O score do nome de Deus é sempre alto, alto, alto. Deus defende o seu nome. Por isso, quando nossas forças se esgotam e clamamos a Ele, Ele vem em nosso socorro para nos guardar, nos proteger e para preservar o seu nome. Amém? Que Deus te abençoe. Forte abraço. Assista, curta, compartilhe, inscreva-se no canal e até a próxima aula. Tem só mais 2 desse trimestre. O novo trimestre está chegando por aí. Fiquem com Deus. Forte abraço. Deus abençoe vocês.